Olá, como é que vamos? Tudo bem? É um prazer aqui reiniciarmos mais esse módulo onde abordamos esse tema tão importante que é a respeito do conhecimento, dando continuidade ao que nós vimos. No primeiro módulo, nós abordamos sobre a estrutura que compõe o conhecimento. Vocês viram o quão importante é o conhecimento e as formas de conhecimento. Vejam que desde que nascemos, nós estamos à busca do conhecimento. E, para parafrasear um pouco, o conhecimento julga que você tem informação. E quem tem a informação vai mais longe. E é essa a nossa proposta, que todos adquiram mais informação e, consequentemente, solidifique as informações, saiba fazer bom uso dela para que o devir possa ser estabelecido por onde você passar. Perfeito? Então vejam que a essência do conhecimento é direcionar a uma pesquisa, você tem dados, direcionar uma pesquisa e dessa pesquisa você toma parte de uma realidade. E em cima desta realidade é que nós somos refletidos a cada dia, por onde quer que nós estejamos, porque pesquisa é algo inerente à nossa vida, só que fazemos sem uma metodologia e sem um critério, não é verdade? Mas vamos direcionar um pouco mais, onde hoje nós chegaremos até a abordar um pouco sobre a proposta do projeto de pesquisa. Mas, para solidificar um pouquinho sobre a questão do conhecimento, nós falamos sobre conhecimento científico e senso comum. Lembra dos trocadilhos que tem, que às vezes nós absorvemos como verdades absolutas, mas merece ser questionado. Vejamos então, agora um vídeo no qual ele retrata essa questão, conhecimento científico e senso comum. Vejamos. Oi, tudo bom? Seja bem-vindo de volta às aulas. E hoje nosso tema é bem interessante. Tenho certeza que você segue alguma crendice popular. Em casa mesmo, quando você tem alguma dor, pode ser que a sua mãe ou a sua avó já tenham te oferecido algum remédio caseiro. Para dor de estômago, eu sugiro sempre que tome boldo do Chile, carqueja e também espinheira santa. São as plantas mais indicadas para isso. A gente tem também compostos que a gente criamos para problemas de quem tem diabetes, que é um problema muito que está aparecendo no dia de hoje, que nem as folhas que você faz e toma no dia a dia, que baixa o teor de açúcar no sangue, que nem o pata de vaca, o miraruíra, o quácia, né, o pedra úmica A, todos eles só servem específico para diabetes. Olha, isso já vem já de família, já vem já de raiz. Meu pai, ele nasceu na Amazônia, né? No caso, ele serviu o exército e ele era tipo assim, médico, curandeiro de reservas. Aí, por questão disso, ele trouxe para cá e a gente sempre acompanhamos e adquirimos conhecimento e se aprofundamos em internet, em livros, que com isso a gente adquirimos mais conhecimentos ainda. O que acabamos de ver também é conhecimento, nesse caso, senso comum. Você sabe diferenciar senso comum de conhecimento científico? Olha só o que as pessoas na rua responderam. O senso comum, ele vem mais através da cultura obtida pelo determinado povo, numa determinada região. Então o povo acredita, né, porque os seus avós, os seus antepassados e o convívio dele naquela região, ele aponta, né, para um determinado resultado para ele. Então isso é o conhecimento que não é obtido através da universidade, através das escolas, isso é o chamado senso comum. Que também é conhecido como imaginário social. Né? O conhecimento científico, né? Ele, como o próprio nome diz, ele é baseado em experiências e técnicas de pesquisas elaboradas com metodologias, e isso se obtém um determinado resultado também, mas obtido de outra forma. Bem, senso comum, no meu entendimento, é quando o cidadão vai decidir algo ou fazer algo baseado em informações pertinentes a ele mesmo. São conhecimentos dele, que ele buscou do cotidiano, de sua vida.
E aí ele vai tomar alguma decisão baseada nesse senso comum pessoal dele. O científico, ele vai tomar alguma decisão, decidir algo baseado em bases científicas, ou bases científicas construídas por ele mesmo através de pesquisas e dados, ou buscar esses dados científicos e essas pesquisas baseados em conhecimento de outras pessoas, que provavelmente têm embasamento técnico e teórico para ter essa informação ou esses dados. O que diferencia ambos é o modo como eles são constituídos. Enquanto nós constituímos um senso comum embasado na nossa experiência cotidiana, a partir de nossa observação mais imediata, e passamos isso de pai para filho, de geração em geração, ele tende a ser um conhecimento que se consolida, que se cristaliza, mesmo em alguns deles não havendo um fundo de verdade. Diferentemente, o saber produzido através da ciência é um saber sistematizado, construído a partir de uma investigação criteriosa, com metodologia. Então, o conhecimento científico se refaz. Porque hoje fazemos uma pesquisa e constatamos um dado e alguns anos depois esse dado não mais se ratifica. A tendência é o senso comum se enraizar por conta do modo como ele é construído. Agora eu vejo, principalmente na academia, que o senso comum sofre uma desvalorização imensa. Tudo precisa ser científico. E se nós formos observar ao longo da nossa vida, nós temos saberes construídos via senso comum importantes, que são verdadeiros, inclusive que justificaram a sobrevivência da humanidade. Não é? É por isso que nós construímos as nossas regras de civilização, as nossas relações, é por esse saber intuitivo, subjetivo. Eu tendo a valorizar muito o senso comum. Claro que alguns saberes a ciência jogou por terra, não é? Mas alguns sobrevivem e muitas vezes a própria ciência parte de um saber do senso comum para estabelecer as suas pesquisas. Então, o homem contemporâneo pensa isso de X. Vamos verificar se isso que ele pensa procede, faz sentido, é verdadeiro? Quantas opiniões diferentes, hein? O importante é saber sobre as duas situações, o conhecimento científico e o senso comum. Tchau e até a próxima. Pois bem, conseguimos solidificar um pouco mais sobre essa diferenciação para nos direcionarmos para o tipo de conhecimento ou o tipo da direcionar a nossa pesquisa, como solidificar essas informações? Olha, aí fica a pergunta, então nós vamos abolir o senso comum? De jeito nenhum. Vocês viram agora pela enquete o quão importante é que por ele, pelo senso comum, se balizam, tomam como parâmetro, como base para construir uma boa parte das pesquisas. Eu tenho uma anedotazinha. Por exemplo, você já viu o caminhão para num posto e o caminhoneiro pega uma marreta e sai batendo nos pneus. Que coisa mais, se você vai pensar em uma explicação lógica, não tem porquê. Mas ele, a experiência dele é tal que ele sabe se o pneu está calibrado. Ah, para um caminhão você vê isso com frequência. E se um trem para numa estação? Chegou numa restauração, numa época, isso é uma anedota, mas chegou alguém querendo fazer uma reengenharia, a forma, ou seja, o reduzir a economia, economizar o máximo possível, e viu que na estação parava um homem e saía batendo com uma marreta de ferro na roda de um trem. Mas bater numa roda de trem com a marreta de ferro, perguntou para ele, por que você está fazendo isso? Ele sabia da posição daquela pessoa, o operador falou, olha, eu estou há 20 anos fazendo isso, não sei. Você chegou agora, desculpa, não tem, quer saber já imediato? Não sei. Ou seja, ele fazia algo sem ter explicação e sem ter um entendimento. Ou melhor, não sabia explicar por que é que ele fazia aquilo. O outro, por abuso, demitiu aquela pessoa. Logo em seguida, começou a ter problema de vagões descarrilhar. Mas por quê? Aquela pessoa sabia, pelo eco da marreta, identificava-se uma roda do vagão que estava trincada. Então,
quantas práticas se tem que nós fazemos e não temos o porquê, o entendimento. É nesta razão que eu chamo a atenção para que os nossos alunos, o meio onde nós estamos inseridos, tem tanta informação que é do uso corriqueiro, mas que nós precisamos direcioná-los, servir de aparato e sempre ter uma posição construtiva para direcioná-los à busca, a elaborar uma pesquisa, seja de que forma for, mas para que aquele conhecimento seja apurado. Nós chegamos ao encontro da realidade, do porquê fazemos determinada situação. Perfeito? Vejamos aqui um pouquinho sobre, só para a gente passar para o outro assunto, o processo do conhecimento humano. Veja, que poderíamos resumir que temos o racionalismo, o empirismo e a dialética. Veja que são palavras que nós queremos simplificá-las ao máximo, mas racionalismo vem da razão, empirismo vem da experiência e dialética do diálogo. Explica como isso, professor? As experiências, normalmente nós vamos dar no processo de pesquisa científica. O empirismo, ele vem de uma experiência que está baseada muito mais no senso comum. E a dialética é a habilidade de você passar através do diálogo. Quem usa muito essa técnica? Os advogados. Vocês vejam uma causa que ele tem um determinado fato, como ele elabora de tal forma, joga uma questão e nesta questão se procura trazer ou uma dúvida, não que eles façam isso, mas é uma forma da dialética você trabalhar com esse relacionamento, com essa postura em cima de uma informação. Mas podemos dar como esse assunto, não digo encerrado, mas vamos passar adiante. Importante é que você saiba, não vamos nos prender à terminologia, à maneira, como encaixar o tipo de conhecimento, mas sim em buscar conhecimento. Perfeito? Com isso, só um minutinho. Noções de pesquisa científica. Quais são os métodos de pesquisa? O método, na verdade, é o percurso. Imagina, eu quero chegar a um determinado lugar. Qual o caminho que eu vou fazer? Então, o método é o caminho a ser percorrido, o percurso, ou seja, que segue na investigação da verdade, a fim de alcançar o fim determinado. Na ciência, o método consiste na estrutura racional, que permite a formulação da verificação das hipóteses. Como é que se daria isto? O método de pesquisa. Então, nós temos o método de pesquisa indutivo. Indutivo é quando partimos de um fato, isso em particular, para torná-lo genérico. Por exemplo, fazer uma experimentação com cobaias em laboratório para provar que todas as espécies correlatas possuem o mesmo comportamento. Isso diante de certa aplicação. Ou estudar o procedimento de algumas empresas para provar que todas apresentarão os mesmos resultados na prática. Então, ou seja, há uma indução, você induz a algo, fala, olha, se A é igual a B e B é igual a C, então A é igual a C, uma relação matemática, perfeito? Ou se eu tenho 3 objetos, o objeto A é igual ao objeto B, e o objeto B é igual ao objeto C, eu posso deduzir então, ou já me induz a uma resposta? Não parece confuso, mas muitas vezes é induzido à tomada de posição, à conclusão dos dados. O outro fato, o dedutivo, é o inverso do indutivo. Ele parte de uma série maior de estudos com muitas variáveis para provar que uma delas fatalmente apresenta as características das outras. Você vai fazer um estudo pormenorizado. Quando você estuda as minúcias, as partes, se detalha, você fala, não, de fato, A é igual a C por causa destas características que A tem e que C também tem, que é objeto A e objeto C. Perfeito? Então eu tenho, uma pesquisa eu posso fazê-la dedutiva ou indutiva.
Indutiva, eu parto de dados, eu analiso relatórios, eu analiso dados. Perfeito? Quando nós os métodos de pesquisa, eles influem não somente nas finalidades ou efeitos, mas também nos resultados. Os aspectos qualitativos é uma pesquisa descritiva e o aspecto quantitativo é uma pesquisa quantitativa. E o que seria qualitativo? Seria nada, não seria dados mensuráveis, mas as questões, não digo subjetivas, mas que eu analiso ela de maneira, tipo o seguinte, eu vou fazer um resultado, apuração de lucro. Ah, se eu vejo a tendência do custo, falo, olha, vai reduzir o meu lucro em tanto. É uma pesquisa quantitativa. Mas, de repente, eu faço uma questão, o melhor, como é que eu pesquiso se algo foi, é melhor do que, está melhor hoje do que estava o ano passado. Mas comparado a quê? Qual a referência que nós temos? Então, nós podemos fazer descrições de maneira qualitativa, ou seja, para estabelecer esses parâmetros aonde eu avalio a qualificação ou qualidade do que nós estamos pesquisando. Então, podendo também ser ambas. Uma pesquisa sobre procedimento de gestão é descritiva, sobre o volume de vendas é quantitativa, sobre a opinião pode ser qualitativa e quantitativa. Perfeito? A opinião, você dá uma opinião, ela pode ser qualitativa. Ah, o vermelho é melhor do que o rosa. Por quê? Mas é a questão melhor. Você não consegue mensurar, não é palpável, não é quantificável. Perfeito? Vamos. Os métodos de pesquisa. O método, nós falamos que ele é o caminho a ser percorrido. Agora imagina, primeira coisa que eu quero pesquisar, quando eu defino, eu quero fazer uma pesquisa. Maravilha, nós deparamos continuamente com os estudantes, eu queria pesquisar sobre um assunto, sobre o que, por exemplo? Ele começa a ter a primeira dúvida, aí nós chamamos a atenção, delimitação do tema. Delimitar o tema é fundamental, porque o assunto que irá abordar e formular um problema por meio de uma pergunta. Sobre essa pergunta, formulará hipóteses facultativamente para guiar a sua pesquisa. Então, eu tenho que partir do meu norte. Qual é o meu norte? Qual é o tema da minha pesquisa? Você quer pesquisar? Eu quero pesquisar sobre energia do Sol. Que maravilha, o Sol aqui é muito quente. Mas você quer energia do Sol? Em quantas vertentes pode se desdobrar uma energia do Sol? Perfeito? Aí nós vamos aprofundar numa ciência. Eu posso usar a energia do Sol para aquecedores solar. Eu posso. Então, na minha escola, eu tenho hoje, eu preciso, talvez com a água quente, se é num lugar frio, eu poderia usar aquecedor solar. Maravilha! Se é que eu tenho essa necessidade, uso energia solar. A energia fotovoltaica, eu posso não implementar, mas eu sei quais as benesses, qual o benefício que ela traria. Então, eu direciono para levantar dados que respaldam aquela pesquisa. Critérios para delimitação do tema. Eu estou postando aqui o endereço, um link, que eu sugiro a vocês que vocês vão até ele. É um professor que ele tem uma habilidade muito grande, tem vários artigos e ele aborda muito bem, não só da delimitação do tema, mas como também de como você estruturar até você escolher o tema para chegar. Então são vários artigos, vale a pena, uma linguagem muito agradável que vale a pena. Esse aqui é o endereço, eu sugiro que você vá lá. Metodologia da Pesquisa é um blogspot e você terá boas informações. Mas eu digo o seguinte, sobre delimitação do tema, tem uma anedota contada por esse professor que eu trago para você também aqui, que é oportuna. Um belo dia, um estudante procurou o seu professor de metodologia e disse que queria fazer um projeto de pesquisa. O mestre ficou satisfeito e indagou. Muito bom, meu aluno. Mas me diga, qual o tema do seu projeto?
O aluno, mais satisfeito ainda, disse singelamente: professor, quero pesquisar sobre Deus e o mundo. Rapidamente, o ar de satisfação do professor foi tomado por uma expressão de desespero. Você imagina? Pesquisar sobre Deus e o mundo? Mas, meu aluno, interpelou o mestre, esse assunto é muito vasto. Homens ilustres e sábios já tentaram discorrer sobre isso e não conseguiram no decurso de uma vida. Você precisa delimitar o seu tema. Nesse caso, você precisa delimitar o seu tema. O aluno fitou o mestre, mais desanimado do que esse, justo agora que ele parecia ter entendido todas aquelas coisas que se ensinavam nas aulas de metodologia. O professor percebeu e não quis estimular o aluno, recomendou-lhe a leitura de alguns livros, de Severiano, autor famoso, de Humberto Eco, de Salomão, e pediu que o jovem retornasse na próxima semana. Alguns dias depois, aparece o jovem aluno, todo sorridente, trazendo debaixo dos braços uma pilha de compêndios. Professor, agora eu delimitei o meu tema. Quero estudar apenas o mundo. Moral da história? Adianta escolher um assunto para o projeto de pesquisa? Não adianta só escolher. O importante é delimitá-lo. Veja que era muito vago. Olha, eu quero pesquisar. Que maravilha. Deus é importante. Inquestionável. O mundo é onde nós vivemos. Merece. E quais ramificações? Qual o caminho que se toma essa pesquisa? Dificilmente nós chegaríamos a uma conclusão. E uma pesquisa, quando você delimita o tema, você fala, não, eu quero chegar em algo, eu quero esclarecer determinada situação específica, porque senão há uma tendência nós sairmos por caminhos e fugir do foco. Aí nós fazemos, pesquisa precisa foco. Perfeito? Espero que essa anedota sirva para nós possamos balizar o nosso futuro em cima da pesquisa. Vamos aqui. Só um minutinho. Aqui, gente. Só um minutinho, por favor. Passando aqui no outro slide. Então, nós temos aqui, de certa forma, nós avançamos. Ao delimitar o meu tema, eu vou partir normalmente de um problema e ver quais são as hipóteses parecidas. Então, vejamos aqui. Nesse caso, eu tenho aqui um quadro de relação entre problemas e hipóteses. Os problemas. Qual o resultado da produção leiteira no período X, ou no período X da região Y? Lembra quando eu citei o caso daquele senhor do interior que tem tudo anotado? E ele tem parâmetros para analisar qual a tendência, em que mês ele está tendo uma produção de leite mais acentuada. Será que ele pode associar ao clima? Será que ele pode tomar medidas? Ele tem todos esses dados registrados. Então, cabe fazer uma boa análise. Aqui, quais são as hipóteses? A produção superou as expectativas do ano anterior. A produção de X litros per capita quer dizer o quê? A produção, ou seja, olha, são 20 litros por vaca leiteira. Produção de X litros per capita por cada unidade analisada. Perfeito? Ou você delimita qual o caminho. Outra situação. O que as pessoas pensam sobre o produto X, não, produto W, né? Normalmente ele fala sobre o produto X, mas sobre o produto W. O produto é de boa qualidade, subjetiva. O produto é de má qualidade. O produto não atende às expectativas, qualitativa. Qual o sistema de gestão adotado no setor X da empresa Y? Qual o sistema? Opa, aí você vai começar a verificar. O sistema adotado é o de gestão compartilhada, são hipóteses. O sistema adotado é de gestão centralizada. E quais são os benefícios? É qualitativo. Você começar a fazer pesquisas operacionais que chamam. Você vai para a operação e junta dados, tabular esses dados, você faz uma sequência de informações e tabula para ver qual a tendência. Qual a melhor estratégia de marketing
para o produto X, a estratégia W ou a Y, etc. O produto X terá melhores resultados se for utilizada a estratégia W. O produto X terá melhores resultados se for usada a estratégia Y. Por quê? Então, você vai ter sempre uma explicação do porquê. Perfeito? O que as pesquisas normalmente fazem? Tendência de mercado, pesquisa de marketing que faz no shopping, então, ou no shopping, no varejo. Então, o marketing, em outras palavras, para traduzir uma palavra inglesa, mas marketing, eu falo que é entender para atender. Então, eu vou entender o meu consumidor, eu vou entender o meu público para poder atendê-lo. Será que isso está relacionado na nossa escola? Se todos nós parássemos e entender o problema, ou seja, para atender os envolvidos diante daquele problema. Então, nos baliza, nos direciona para a solução. É o marketing direto? Não vamos trazer essa palavra, pois ela é usada muito para a questão comercial, mas há uma inteligência por trás. E nós, por fazer parte da gestão, a equipe que faz parte da gestão, está para construir essa inteligência, para estabelecer o devir na instituição. Perfeito? Então, é esse o panorama que nós precisamos direcionar a respeito. Outra situação. Então, quais são os tipos de pesquisa? Eu tenho um tipo de pesquisa que é quanto à interferência do pesquisador. Tem pesquisa de que o pesquisador, ele age, ele insere determinadas substâncias e avalia o resultado. Então, ele interfere diretamente numa pesquisa, ele interfere, tem a ação dele. De onde vem isso? Os laboratórios de medicina. Ele faz uma pesquisa, mas ao mesmo tempo o resultado depende da interferência do pesquisador. Eu tenho um outro tipo de pesquisa quanto aos objetivos. Não, eu quero atingir um determinado objetivo. Então eu vou pesquisar os procedimentos a serem assegurados para que aquele objetivo seja estabelecido. Então eu levanto dados e hipóteses a ponto de falar, não, gente, para que o objetivo que nós queremos proposto seja atingido, nós temos que eliminar tais e tais variáveis e adicionar, ou seja, só dar atenção a estas variáveis. Se concorda que você partiu de uma premissa, não é nada por suposição, não é nada imaginário, não, você partiu de fatos experimentados. O outro é quanto aos procedimentos técnicos. Então, os procedimentos técnicos é dos quais eu faço uma avaliação. Eu ou vai num laboratório, ou eu vejo por questão técnica, não quer dizer somente só sobre no laboratório eu vou medir, usar o equipamento. Pode até ser, mas qual a técnica, qual que é a estratégia que eu uso para estabelecer essa pesquisa e concluir? O objetivo sempre é concluir. O que é que se conclui partindo por essa premissa, por essa estratégia. Perfeito? Vamos avançando. Quanto à interferência do pesquisador. Então, vamos ver como se daria. Pesquisa, temos a pesquisa não interventiva, ou seja, o foco do diagnóstico de um problema de determinada área. O pesquisador é como um observador. Ele só observa, ele não interfere no modus operandi de jeito nenhum. Ele é um mero observador e registra os dados. Então, é uma pesquisa não interventiva. Eu tenho uma pesquisa interventiva, com foco nas mudanças decorrentes da intervenção feita pelo pesquisador. O pesquisador como agente para alterar uma realidade. Então, o pesquisador, concorda que nós vimos sobre a questão aquele avião que teve aquele problema, que caiu, e que pesquisavam sobre a AIDS. Você concorda? Não que eles incidem diretamente na AIDS, mas o pesquisador, ele vai a cada dia inserindo substâncias, descobre algo e procura agir para que o resultado seja
conduzido de acordo com eu quero erradicar a AIDS, eu quero erradicar uma epidemia. Então, qual que é a atuação do pesquisador? É fundamental, porque depende diretamente dele a atuação dele. Na não interventiva, ou seja, ele é mero observador, só junta os dados e reúne e consolida, perfeito, e passa adiante. Aqui, quanto aos objetivos. Quanto aos objetivos, nós temos pesquisa exploratória. Explora uma série de características de um objeto de estudo. E a pesquisa descritiva apresenta a relação entre variáveis, ou seja, entre uma informação ou afirmação e a sua fonte de origem, além de permitir a descrição minuciosa do objeto a ser investigado. Então, essa é uma pesquisa, nós temos uma pesquisa exploratória, pesquisa descritiva e a pesquisa explicativa. E a pesquisa quanto aos procedimentos técnicos, que nós falamos, tinha pesquisa quanto aos procedimentos técnicos. Eu tenho as pesquisas bibliográficas, que é a bibliografia, qual a fonte, qual o material que eu estou utilizando, servir como parâmetro para nós. Eu tenho as documentais, da mesma forma, ou eu uso uma biografia, ou uso um documento, ou livros, ou documentos, ou experimentais são experiências, post-facto, ou seja, fatos decorrentes, estudos de corte, levantamentos, estudos de campo, estudo de caso, pesquisas de ação e pesquisas participantes. Então, nesse caso, nós agimos diretamente o quê? Sobre procedimentos técnicos. Eu ajunto todos eles dentro de uma caixa, ou seja, esses são os parâmetros que eu levo em consideração. Mas, eu queria chamar a atenção para que o mais importante da pesquisa é o planejamento da pesquisa e não a sua classificação. Veja, que uma pesquisa seja em que ordem ela vai acontecer. Eu vou fazer uma pesquisa descritiva ou analítica ou com recursos técnicos. Gente, ao longo da pesquisa você pode estar usando técnicas que não temos que estar preocupado muito de como classificar a minha pesquisa. Mas que eu tenho que estar, eu estou sendo muito analítico, ou eu estou sendo muito técnico, e eu preciso, não posso ser assim, eu tenho que chegar a um outro nível de resultado que não preciso intensificar tanto com a estrutura, isso no nosso caso, perfeito? Quando nós pensamos numa proposta de um TCC, ou numa proposta de um mestrado, aí sim nós vamos usar todos os conceitos com técnicas, não desmerecendo o nosso trabalho. Nós estamos dando em âmbito geral como se estabelecer uma pesquisa. O planejamento estratégico de uma pesquisa. Eu chamo a atenção. Gente, eu tenho que ter um plano de trabalho. Nesse meu plano de trabalho, eu defino um fluxo, a princípio, planejamento. Planejamento é um plano que você faz primeiro sentado, imaginando, você usa o teu imaginativo, a tua imaginação e direciona qual seria o caminho que você vai percorrer. Aí, em cima disso, você vai ajustando o teu plano, primeiro partindo do quê? Do plano de pesquisa, o tema, a construção da problemática e o levantamento dos recursos. Às vezes, eu preciso fazer uma pesquisa, mas eu preciso de um equipamento. Não tem esse equipamento. Minha pesquisa foi por água abaixo. Não, mas aonde é que eu tenho esse equipamento que eu posso utilizar? Então você começa abalizando, de repente você faz toda a tua estratégia. Para quê? Ou não, eu preciso de uma informação, mas ela não está aqui. Ela está no MEC. Então você tem que levar em consideração quanto tempo que eu preciso dessas informações. Então eu tenho que fazer todo um planejamento e os recursos é simplesmente, às vezes tem um recurso financeiro. Então tudo isso no seu planejamento você leva em consideração. Avançando,
o planejamento estratégico das atividades de pesquisa. Eu vou verificar a viabilidade desse meu projeto. Ele representa todas as condições prévias que garantam a execução da pesquisa até o final. Você imagina, quantas pesquisas se tem que se parar pelo caminho? Mas não, o nosso objetivo é concluir, é a conclusão. Imagine, nesse teu planejamento você vai ver alcance. Alcance é delimitar o grupo, o território, o objeto da tua pesquisa, definir os contingentes, dimensões e variáveis, mensurar custo, tempo e outros dispêndios. E a importância, se você... Eu queria fazer um trocadilho aqui. Viabilidade, alcance, importância e organização. Vocês já viram uma palavra? Vaio. Quando eu comecei a olhar, eu falei, vaio. O que significa vaio? Para nós, nem entendemos, nem sabemos. Mas vaio, eu já vi essa vaio numa marca de notebook exposta nos notebooks. Você fala, olha, de alta tecnologia. Quando você vê aquele símbolo, você já acha algo de alta tecnologia. Gente, o planejamento de um projeto, as iniciais, vocês viram que dão essa palavra vaio? Viabilidade, alcance, importância e organização. Por outro lado, nós temos que ter metas. E uma meta, eu posso também fazer o mesmo trocadilho. Meta é M de mensurável. Eu tenho que medir. Eu tenho que ser estratégico. Estratégico, claro, qual é a estratégia para estabelecer o meu caminho? Temporal. Em quanto tempo vai acontecer, vai se dar o meu projeto? E o A, alcançável, ou seja, alcance atingível. Aí nós podemos falar, qual é uma meta? Você tem uma meta? A meta, qualquer meta que você faz, teria que responder a esses quatro itens. É mensurável? É estratégico? É temporal? É alcançável? Senão você não estabeleceu uma meta. Isso você pode fazer no teu ambiente de trabalho ou em qualquer situação na sua casa. Eu quero fazer uma meta pessoal, a meta profissional, a meta da minha organização, mas nós temos que responder a essas situações. Então, ela me direciona, eu fico periodicamente fazendo essas perguntas durante o meu projeto e ele me direciona a um resultado, ou seja, é alcançável, é atingível. Eu vou fazer, vamos passar agora, a mais uma enquete a respeito sobre o projeto, sobre delimitar um projeto. Vejamos. Oi, tudo bem? Quando falamos em projeto, nos vem à mente aquela ideia de organização. Saber traçar os nossos objetivos e explorar nossas ideias. Olha só. Mas o que será que as pessoas responderiam se perguntássemos o que é projeto? Vamos conferir agora? Olha, no meu entender, meu cotidiano, projeto é a realização de uma necessidade para qualquer área. Para a pessoa é uma necessidade. Se a pessoa tem uma necessidade, uma área rural, de um crédito para fazer uma benfeitoria, ele vai ter que montar um projeto dentro da área da propriedade dele para poder ter aquela benfeitoria realizada. Eu penso que assim, em qualquer setor, qualquer área, monta-se um projeto. Mesmo que seja físico, jurídico ou não. É você ter um planejamento, um objetivo e calcular os passos desse objetivo, até você a conclusão dele. Com o projeto, primeiro surge uma ideia, né? Aí a partir disso a pessoa vai concretizá-lo. Aí ela coloca em métodos e etapas, né? Até atingir o grande objetivo que é concretizá-lo na prática. Eu entendo que seja tipo assim uma meta que a pessoa traça, né? Aí a pessoa cria diversas formas de chegar num objetivo. É isso que eu entendo como projeto, né? Uma meta a ser alcançada, um objetivo.
Eu acho que projeto é tudo que a gente planeja para o futuro, assim, tanto para o futuro quanto para o presente, né? Tudo que a gente planeja é um projeto de estudo, de trabalho, de vida mesmo. Acho que projeto, no meu ponto de vista, é isso. Viram como um projeto é super importante? Tchau e até a próxima. Você faz uma casa e não elabora o projeto. Que resultado você espera atingir? Claro, você vai pela experiência, mas só que um detalhe, você começa a obra e não sabe o quanto você vai gastar, quanto tempo você vai levar. Por quê? Por mais, talvez você tenha uma experiência que leva, mas os imprevistos, eles são quase que inevitáveis quando você não faz um projeto. Então, o fazer projeto é para tudo. Veja que, até mesmo por uma questão pessoal, projeto, em alguns segmentos, chamam de planos de negócio. O que você faz? Nesse momento, você analisa todos os parâmetros envolvidos. Tem até uma palavra que eu acho interessante, que ela fala da pessoa ser prudente. Então, todo pesquisador, ele tem que ser prudente. E prudente, na etimologia ou na essência, prudência significa o quê? Quando eu fui pensar no dicionário, eu achei até interessante. Prudência, prudente, circunspecto. E o que é circunspecto? Então, se chama uma pessoa prudente, circunspecto, ele vai achar até que você está xingando ele. Mas não. A essência, a palavra circunspecto, quer dizer algo que você... Imagina um círculo, você vai circunspeccionar. Você tem esse objeto, você vai observar sob todos os ângulos, observando os perigos e evitando-os. Isto é ser circunspecto. Em outras palavras, sinônimo de prudente. Pergunto, nós aprendemos a ser prudentes? Infelizmente não. Será que eu trago agora a minha realidade? Eu me esforço, mas uma pessoa diligente, você vai ver, ele é prudente, ele tem projetos mentais, ele tem planejamentos mentais e segue, onde ele junta todos os dados e ele fala, não, eu vou tomar tal decisão porque eu estou vendo os acontecimentos. Imagine que nesse momento nós estamos sendo desafiados numa nova proposta para construir o devir da nossa instituição, do meio onde nós estamos. Então nós temos que verificar as tendências. Eu estou analisando muito sobre uma questão importante, sobre a que eu falei até há pouco tempo, da energia fotovoltaica. Então é um projeto maravilhoso, mas o mundo está pesquisando? Está. O mundo todo está dando atenção. Para nós em Rondônia, mas para que nós vamos usar energia fotovoltaica? Não faz frio, temos energia elétrica em abundância, mas por outro lado, nós temos uma energia que não é finita, que é a energia solar. É um tema vasto, mas nós precisamos o quê? Juntar dados para balizar e direcionar ações aonde aproveitar essa energia no local. Por quê? Nós estamos num lugar que é chamado o caminho do sol. Mas não é só para engenheiros, só para arquitetos, não. Mas quando nós vamos ver que as construções ao longo do tempo, as pessoas lançaram mão de construções para atender um modismo, esqueceu de olhar por uma questão de eficiência energética, aonde nós vamos adentrar lá na frente nas nossas estruturas escolares. Então, um projeto de eficiência, não só para uso de água, de consumo de energia elétrica, mas também de material, de papel e mais ainda, ser eficientes na nossa proposta de ensino. Então, nós vamos usar energia solar, eu vou balizar para a eficiência energética, mas nós vamos usar todos os conceitos para direcionar estudos. Mas, com isso, nós temos que estar certo numa direção, aonde elaborar bem um projeto. Eu trago aqui, eu faço uma proposta, e está no material, mas um site, elaboração
onde ele fala sobre a elaboração de um projeto de pesquisa. Está aqui o endereço. Apesar de ser direcionado, a pesquisa, o site é direcionado para o laboratório de biofísica, de pesquisa bioestatística, mas a proposta, o estudo ali mencionado, ele se aplica a qualquer área, porque ele pega um projeto, ele estrutura passo a passo as etapas desse projeto e com exemplos. Com isso eu quero estimulá-lo a visitar esse site para direcionar e te dar foco e balizar, ou seja, te tomar como ser referenciador para o projeto que nós apresentamos na aula passada, que era, você já imaginou, a demanda de consumo de papel na escola. Mas não, essa aí foi uma sugestão. Mas como delimitar em todos os aspectos, recursos envolvidos, plano, pessoas que vão participar, estratégias, competências e mais o que você espera, qual o resultado que você espera atingir. Gente, o planejamento é fundamental. Naquela imagem que nós passamos anteriormente, você vê que ela tem tipo o que nós chamamos de fluxograma e tem um bem, dizer assim, indutivo ou bem assim, eles nos direcionam porque uma senhora fazendo um fluxograma. O que é esse fluxograma? A sequência por onde vai passar. Então, entendam, um projeto, você precisa também, você fazendo isso, você vai cometer ajustes. Você pode ajustá-lo. Ele não pode ser uma estrutura engessada, onde você definiu uma vez o projeto, você vai continuamente até chegar no final. Não, pode ser que no meio você precisa rever as suas metas, você rever o seu planejamento. E assim é continuamente para todas as áreas. Perfeito? Hoje nós trazemos essa proposta, analisamos ainda de uma maneira bem teórica, mas com a tua busca, essa semana nós colocamos até como atividade para você. Busque nesse site, nesse endereço, construir uma proposta para o seu projeto. Que na próxima aula nós estaremos estudando melhor esse passo a passo, trazendo dados concretos para a elaboração de um projeto. Perfeito? Eu espero que nós sejamos, de fato, que essas pesquisas tragam benefícios para cada um de nós. Porque como nós começamos, quem tem a informação vai mais longe. É uma realidade. E hoje nós precisamos reunir as informações, agrupá-las e cada escola, cada ambiente desse ser um objeto de referência ao longo do nosso estado. É essa a proposta, é isso que nós esperamos. E fazendo com que, não só na mão de poucos, mas nós envolvendo uma sociedade na construção do dever. Perfeito? Eu espero ter atendido a expectativa. É um assunto teórico, mas muito prático a partir da próxima aula. Que você tenha se sentido despertado e confrontado e animado para fazer um projeto de pesquisa. Até o nosso próximo encontro. Olá pessoal, bom dia a todos os polos que nos acompanham nesse momento. Como vocês observaram, a aula de hoje do professor Luiz foi metodologia científica, né, os ramos das pesquisas, o tipo de pesquisa, e nós vamos hoje dar continuidade às respostas das atividades. Vamos lá pessoal, nós temos aqui a pergunta de número 1, que ela diz o seguinte: de acordo com a apresentação da aula, como surgiu o conhecimento científico e por que ele é útil à humanidade? Vamos lá a resposta.
O conhecimento científico, ele surgiu da necessidade do ser humano em querer saber como as coisas funcionam, ao invés apenas de aceitá-la passivamente. Com este tipo de conhecimento, o homem começou a entender o porquê de vários fenômenos naturais. Com isso, vir a intervir cada vez mais nos acontecimentos ao nosso redor. Como vocês observaram aqui, pessoal, o conhecimento científico, ele partiu de um questionamento, de uma preocupação, de algo que não estava tão esclarecido, ainda estava no senso comum, e se fazia necessário investigar o porquê, por exemplo, aqui quando ele fala sobre acontecimentos naturais, certo? Por que o clima é tão quente na região norte? Por que o clima é tão quente no Amazonas? Há questionamento e senso comum que diz que é devido ao desmatamento. Então, com isso, se faz necessário uma pesquisa para investigar o porquê dessa temperatura tão elevada, se aqui a nossa região ela é rica em água. O Amazonas tem o maior volume de água fica no Amazonas. As florestas, que é uma área fria, por que tão quente na região amazônica? Alguma resposta, alguma consideração, professora? Bom dia a todos. Nós temos aqui a participação da Maria da Saúde, né, Gomes, ela que já tem aqui 2 respostas para a gente. Uma das respostas se refere que o conhecimento científico surgiu da necessidade de analisar, investigar e comprovar fatos ainda não comprovados pelo senso comum. É útil para a humanidade porque permite uma explicação racional, criteriosa e científica dos fatos. Então, aqui mais uma vez, né, a gente observa a importância, né, dessa transição do conhecimento do senso comum para o conhecimento científico e o que eles precisam passar, né, para que eles possam de fato serem comprovados. Ainda temos uma outra resposta aqui da Maria da Saúde. Ela diz o seguinte: surgiu a partir da necessidade de analisar e comprovar fatos que antes não eram estudados cientificamente pelo senso comum. Sua utilidade para a humanidade se dá através de comprovação dos fenômenos racionalmente explicados. Então, aqui é novamente a participação da tutora, né, Maria da Saúde. E aqui nós temos uma observação da Rosângela também. Ela está dizendo aqui que os alunos estão com dificuldade em fazer a atividade porque não tem esse material, né? Mas uma dica, Rosângela, uma dica para você, tá? Essa disciplina se viu a necessidade de incluí-la até mesmo para orientar quantos trabalhos acadêmicos. É um material muito, muito ofertado. Fica a dica aí, se vocês tiverem um tempinho, digita no Google metodologia científica, metodologia da pesquisa, e você pode buscar um pouco desse material também para auxiliar, tá certo? Também ela pode pesquisar no Cielo, professora, que lá tem muitos trabalhos de metodologia, projetos, tem monografias também que vai dar um direcionamento e ela pode estar montando material de estudo para ela, né? Isso. E Maria da Saúde, é Maria da Saúde, né, professora? Aqui está colocando do material? Isso. A Rosângela. A Rosângela é outra do Polo de Porto Velho. É a Maria da Saúde que está com 2 participações aqui. Certo. Maria da Saúde, muito obrigada por sua participação, por suas respostas pertinentes à nossa pergunta, e eu tenho certeza que vai mais enriquecer o resultado aqui da resposta. Vamos lá para a segunda questão. Com relação à primeira, e agora um exemplo. Todos nós sabemos que existe, né, a penicilina. Né? Então, a penicilina, nós sabemos que ela é um antibiótico natural derivado do bolor produzido pelo fungo. Como eu estava conversando agora há pouco com a professora Domingas, nós estávamos aqui
dialogando a respeito de como surgiu a penicilina, o porquê que ela é tão importante hoje no hospital ter a penicilina, e nós sabemos que ela é um antibiótico fortíssimo. E eu estava aqui conversando com a professora Domingas. Por ela ser um antibiótico forte, ela não pode ser inserida em pequenas quantidades de soro. Ela precisa estar no mínimo de 200 ml de soro, porque ela dá uma flebite nas veias, que é chamado a febre nas veias. As veias ficam avermelhadas por conta dos cristais que está dentro da penicilina. E aqui diz mais o seguinte: ela foi descoberta por acaso em 1928 por um médico bacteriologista escocês. Vocês depois podem estar buscando aí no Google todo o material de pesquisa desse médico, como surgiu, como ele trabalhou esse material para chegar até a penicilina. E descoberta da penicilina se deu de forma acidental. Substância capaz de eliminar diversas bactérias, como as estafilococos, responsáveis pelas manifestações de diversas doenças, tanto comuns quanto os mais graves. Então, só abrindo um parêntesezinho aqui a respeito do médico, que ele havia viajado e passou uma semana fora. Quando ele volta, ele encontrou o material dele com bolor. Daqui desse ponto, ele resolveu pesquisar, que a pesquisa dele não era direcionada à descoberta da penicilina, era o material que ele iria trabalhar para justamente trazer algumas respostas da qual ele queria da pesquisa dele. Então, quando surgiu essa modificação no produto dele de pesquisa, ele aprofundou a pesquisa e descobriu a penicilina, que hoje nós temos também a penicilina cristalina, a penicilina procaína, todas elas já são resultado de outras pesquisas, ou seja, você descobre algo científico hoje, evolui nas pesquisas e continua trazendo os mais descobertas. E aqui nós observamos que o cientista está aqui no laboratório, a penicilina está aqui e aqui ele está fazendo a demonstração do bolor. Quer fazer alguma consideração, professora? Eu quero aqui apresentar a resposta da aluna Célia. Ela aqui respondeu a segunda questão e ela diz o seguinte: foi a Maria da Saúde que encaminhou a resposta. A pesquisa descritiva descreve as partes analisadas de determinado fenômeno. Quanto à qualitativa, ela mensura qualidades encontradas no fenômeno estudado. Então, aqui a resposta da aluna Célia. Obrigada aí pela tua participação, Célia. Obrigada, Célia, por sua participação. Então, a resposta dela vem de encontro ao que nós estamos abordando aqui, as pesquisas qualitativas, quantitativas. Vamos para a próxima questão. Atividade de sala, a segunda, ela diz o seguinte: qual a finalidade da pesquisa descritiva e qualitativa? Vamos lá para a resposta. A pesquisa descritiva, ela usa padrões textuais, como, por exemplo, os questionários, para identificação do conhecimento. Por exemplo, o IBGE. O IBGE realiza pesquisas descritivas. A pesquisa descritiva tem por finalidade observar e registrar. E também analisar os fenômenos sem, entretanto, entrar no mérito de seu conteúdo. Então, vamos lá aqui falar um pouco dos questionários. Quando nós fazemos graduação e vamos fazer uma pesquisa de campo, é preciso ter noção e é preciso já ter planejado o que vai ser trabalhado dentro do campo de pesquisa. As pesquisas em locus, em muitos casos, você tem que fazer um questionário daquilo que você precisa pesquisar. Por exemplo, quando eu estava na graduação, eu resolvi pesquisar o porquê
da necessidade dos pais estarem acompanhando os alunos junto da escola. Com relação às minhas pesquisas empíricas, eu descobri, através de diálogo, de entrevista, que alguns professores, alguns pais não estavam participando e com isso eles deixavam de estar acompanhando todo o processo de ensino-aprendizagem, todas as dificuldades que os alunos apresentavam na escola. E com o questionário eu descobri que alguns pais não participavam porque não tinham tempo, porque trabalhava fora. À noite não tinha tempo de acompanhar as atividades, porque chegava à tarde e a criança já estava dormindo. E isso é importante, o questionário, que você vai levando as respostas que você está querendo buscar. Por exemplo, o IBGE. No IBGE, a gente sabe que todo ano eles fazem uma determinada pesquisa de um determinado bairro ou de uma cidade para, por exemplo, descobrir o quantitativo de quantas moradias próprias, quantas casas privadas, né, as casas que já são de donos próprios. Então, o IBGE, ele leva a pesquisa para realizar, né, a finalidade dele. Então, nós temos aqui a pesquisa descritiva do IBGE, que ela tem por finalidade observar, registrar e analisar. Alguma consideração, professora? Essa questão da pesquisa, ela é muito importante, seja no âmbito educacional, no âmbito administrativo, porque é através das pesquisas que se pode construir outras propostas de investigação, né? Por exemplo, você citou o IBGE, que tem um trabalho muito bom nessa linha aí para saber a quantidade de moradias, fazer mapeamentos, e com base nesses dados do IBGE, outros órgãos também se organizam para fazer o seu projeto de pesquisa ou o seu projeto para fazer uma investigação. Algum polo mandou alguma pergunta para a gente, professora? Nós temos aqui uma resposta, mas é da questão 3 somente. Então, vamos passar para a questão 3 aqui, que fala sobre a continuidade da pesquisa quantitativa, né, qualitativa, que é um conjunto de técnicas usadas em marketing, não só em marketing também, a gente sabe que existe em outras áreas essas técnicas, nas ciências sociais, pelas quais são obtidos dados de um número relativamente pequeno, respondentes dependendo da escala com que se trabalha, os quais não são analisados com técnicas estatísticas. Então, a pesquisa qualitativa é um conjunto de técnicas usada em marketing e também nas ciências para trazer um resultado do que se espera alcançar. A pergunta da aluna, ela faz referência a essa pergunta, professora? Sim, a resposta aqui foi enviada pela Maria da Saúde e ela é referente à questão 3, onde diz o seguinte: o planejamento objetiva é organizar as ações que serão colocadas em prática perante a execução de um projeto, seja ele acadêmico, profissional de vida e outro qualquer. A resposta da aluna Célia. Aí a Célia participando, né, conosco. Que bom, Célia. Ficamos muito felizes. Vamos lá para a próxima. Então, vamos lá para qual o objetivo do planejamento, né? Que nós já estamos abordando esse assunto desde o início da aula. O planejamento é uma palavra que significa ato ou efeito de planejar. Criar um plano para otimizar o alcance de um determinado objetivo. Então, em tudo, seja no trabalho, na vida pessoal, na vida profissional, em tudo se faz necessário um planejamento. Sem um planejamento, a gente não pode delimitar aquilo que se precisa alcançar. O planejamento, ele leva você a uma organização. Tem alguma resposta aí, professora, com relação à terceira questão? Tem só uma observação aqui, né, referente ao planejamento, que o professor Luiz colocou muito bem na aula dele, que ele diz assim, ele até chama a atenção para esse ponto, né, que o mais importante da pesquisa é o planejamento da pesquisa e não a sua classificação. Então, o planejamento, ele é algo muito importante. E conforme vocês observaram na aula do professor, ele faz referência ao planejamento estratégico das atividades, esse planejamento que deve se fazer muito presente, porque o planejamento
ele faz parte da nossa vida. Por exemplo, o que você vai fazer hoje durante o dia, você tem que planejar. Você precisa se organizar. E para planejar, requer uma certa organização. E nós estamos aqui aguardando mais respostas aí dos polos, viu? A gente quer muito acompanhar aqui lá de Cerejeiras, né? Dos demais municípios. Vamos participar que a gente vai ler com o maior carinho aqui a sua resposta. Vamos lá para o próximo. Para a quarta questão. Na quarta questão, eu estou trazendo um exemplo, que é em continuação da terceira questão. Exemplo, um indivíduo que utiliza o planejamento como ferramenta no seu trabalho, demonstra um interesse em prever e organizar ações e processos que vão acontecer no futuro, aumentando a sua racionalidade e eficácia. Por exemplo, nós professores, nós preparamos uma aula, fazemos o planejamento da aula, mas é necessário nós termos o plano B também, que faz parte de todo esse processo de planejamento, e isso demonstra organização. O planejamento demonstra que você se organiza no seu trabalho, se organiza em tudo que você vai estar trabalhando. Tem mais alguma resposta, professora? Tem aqui a Rosângela participando aqui conosco. Rosângela, de quem é a resposta? Manda para a gente aqui, para a gente divulgar o nome e agradecer pela participação. Ela diz o seguinte: o planejamento é como um alicerce para uma construção. Sem essa base, fica difícil que essa edificação se conclua. Ou seja, fica difícil ou impossível de modo que ela não aconteça, né? Mais uma vez aqui a Rosângela, né? É importante até a gente citar o nome aqui de quem deu a resposta, porque é interessante essa reflexão, né? Alicerce, construção e a base. São termos assim que a gente percebe, né, que eles vêm carregados de significado, se não tiver uma base, se não tiver um alicerce, ou seja, o planejamento ele é fundamental nesse sentido. E é necessário, né? Até a Rosângela está dizendo aqui que foi dela mesma a resposta. Rosângela, obrigada então pela resposta, viu? Parabéns, Rosângela. Você definiu exatamente a proposta do planejamento. É como você vai fazer uma casa, né? Você vai construir uma casa, você precisa primeiro fazer um planejamento dessa casa. Planejamento de custos, planejamentos financeiros, planejar de que forma você vai construir essa casa, o tamanho da casa, quantos quartos. Então, para tudo você precisa se planejar. Por exemplo, vai comprar um carro final do ano, você tem que começar a se planejar agora, economizando, fazendo suas reservas e também fazendo sua pesquisa, né? Pesquisa de custo, revendo qual é o melhor carro. Então, isso na nossa vida, o planejamento, a pesquisa, ele está diário, constantemente. E vamos para o próximo aqui. Elabore um tema e construa uma problemática. Aqui, pessoal, antes de ler aqui essa problemática, fazer um projeto, um TCC, uma monografia, você vai precisar primeiro elaborar um tema. Do tema, você parte para uma problemática. Em alguns casos, é até comum nós vermos em início de graduação, quando o aluno está fazendo um projeto, ele confunde mesmo muito a problemática com uma pesquisa fechada, uma pergunta fechada, pergunta aberta. E não é bem assim, é você elaborar em cima do tema alguns questionamentos que você venha interrogar. Por exemplo, eu trouxe aqui um tema: educação do campo e suas metodologias, histórico, forma, condições e o seu desenvolvimento nos assentamentos de Roraima. Pronto, aqui é um tema. Eu já elaborei um tema. Deste ponto aqui, eu vou
formar uma problemática. Deste ponto aqui, eu vou seguir para uma pesquisa. Para me saber essa resposta, aqui eu estou com o tema e eu quero pesquisar isso aqui. Né? As metodologias de campo histórico, forma e condição do desenvolvimento do assentamento no estado de Roraima. Vamos lá agora para a problematização. A problematização. Considerando, observe que o tema ele faz referência à problemática, considerando o histórico, a forma, as condições, estruturas, a implantação e o desenvolvimento dos assentamentos em Roraima. Observe que eu estou trazendo o tema para a problemática, mas necessariamente você não precisa jogar o tema junto com a problemática. Você elabora uma problemática que contemple o tema. Qual tem sido o trabalho da educação do campo no sentido de construir-se suporte estruturante da mudança na qualidade de vida dos assentados nas décadas de 80 a 2010 no estado de Roraima. Observe que a problemática, ela finaliza com uma interrogação. Pode parecer um tanto difícil fazer toda essa elaboração, mas que fique claro para nós, alunos, professores, que toda a problematização ela remete aos questionamentos e finalizar com uma interrogação, não com perguntas fechadas, perguntas abertas. Aí já não é uma problemática. Alguma consideração, professora? Então, essa questão da problemática, né, conforme vocês observaram, ela se apresenta através de uma pergunta, né, de um questionamento. Por isso que a gente fala assim, vamos problematizar, vamos questionar, vamos fazer perguntas. E também é importante destacar que o projeto, ele sempre nasce de uma problemática detectada. Ou seja, como diz um autor, né, o professor Nilgo, ele sempre diz assim, qual é o problema que há na bandeira do Brasil? Nenhum. Então, a bandeira do Brasil, o dia, né, da bandeira, ele entra no calendário escolar como uma programação pedagógica, né, que acontece no ambiente escolar. Mas tem algum mal na bandeira? Não tem. Então, não tem. O projeto nasce de uma problemática, de um problema detectado, seja na escola, seja ali no bairro onde você reside. Então, esse daí é o grande motivo de ter um projeto. Tá certo. E mais algumas respostas, professora? Não, até agora a turma não mandou resposta. Eu estou aguardando aqui, pronta para ler as respostas dos polos. Tá certo. E, pessoal, nós vamos estar disponibilizando alguns materiais de estudo que faz referência a essas atividades. Alguns artigos para que vocês possam estar lendo para entender melhor todo esse processo de pesquisa qualitativa, quantitativa. Tem as pesquisas que são as quantitativas, que ela gera dados. E esses dados também envolvem questionários, né, professora? E além dos questionários, você faz uma tabulação para trazer um resultado mais preciso. Aí você faz uma apresentação da sua pesquisa tabulada nos questionários em forma de gráfico, para ficar mais sucinto, para ficar mais esclarecedor de que forma pesquisou e qual é o resultado. Então, é importante que vocês possam estar adquirindo esse material. E nós vamos estar deixando no fórum o material de pesquisa, alguns artigos que possam estar contribuindo com essas atividades que vocês estão passando agora, que são a metodologia de ensino, da pesquisa. Exatamente. Então, esse material aí que a professora citou, ele vai estar disponível, você pode fazer a consulta. E caso você queira ampliar mais a leitura, a gente sugere o Google, porque também é uma forma de fazer pesquisa, né? Você vai lá, busca slides, busca algumas apostilas de algumas instituições e você faz pesquisa. Um dos grandes pontos da metodologia é exatamente esse, incentivar a pesquisa.
o professor orienta, né? Lógico que você não vai lá e copiar o que tem na íntegra. Você vai consultar o material e vai fazer essa pesquisa para te auxiliar nas suas atividades de sala de aula. Bom, pessoal, nosso tempo está acabando. Foi uma satisfação estar com vocês aqui. Nós sabemos que todo o processo de ensinagem, tanto quem ensina aprende, como diz Paulo Freire, né, professora, né, que quem ensina aprende o que está ensinando. E isso é um processo de aprendizagem. Ainda que tenhamos uma graduação, nós estamos em constante processo de aprendizagem. E isso é importante porque enriquece cada vez mais o nosso conhecimento. E quero aqui agradecer a todos que participaram, a todos os polos, dizer que na próxima terça estaremos aqui novamente e solicito que vocês enviem suas perguntas, com certeza deve ter ficado algumas perguntas, algumas dúvidas, então é importante vocês participarem lá no fórum para que a gente possa também estar sanando essas dúvidas de vocês. Eu agradeço a todos, fiquem com Deus e a professora Domingas que está aqui conosco, também participando deste momento de interação. Um abraço aí a todos os alunos, tutores, e na próxima terça eu quero ver a participação lá de Cerejeiras dos alunos, juntamente com a Rosângela. Envia para nós a resposta de Guajará-Mirim, Porto Velho que vem participando. Então a todos uma boa semana e até o nosso próximo encontro. Bom dia, pessoal.